Capítulo 6. Deixa aberta a sua Bíblia aí, vamos orar mais uma vez. Pai, quem somos nós para abrirmos a Tua palavra? Quem somos nós, Senhor, para meditarmos? Quem somos nós para orarmos? Quem somos nós, Senhor, para cantarmos o que acabamos de cantar agora? Por isso nós nos colocamos diante de Ti, crendo, com a certeza de que Tu és o Senhor, o nosso provedor, aquele que nos fala, aquele que nos supre, aquele que nos sustenta. Louvado seja o Teu nome, e assim oramos, pedindo, Senhor, a Tua bênção, a Tua paz, no nome de Jesus. Amém. Há cânticos que nós não gostamos de cantar. Há cânticos que nós cantamos e às vezes mentimos. E crente gosta de cantar mentira, principalmente quando fala tudo entregarei, a ti entrego, né? A Heloísa Rosa esteve aqui, né? Eu lembrei daquela música que ela cantou com o Wiener, né? E eu entrego tudo a ti. Aí eu fico olhando, às vezes eu olho para mim, mentira, né? Entrego, né? E vem aquela dorzinha, a gente fica, será que eu entrego mesmo? Será que é isso mesmo? E esse cântico que nós acabamos de cantar, quando chega algumas partes, algumas pessoas param, elas travam, né? Melhor eu não cantar isso. Melhor eu não cantar, que eu vou pagar o preço de ser o coração, um só coração no Senhor. Eu conversava com uma irmã da igreja e conversava sobre perdão, e ela disse, pastor, perdão é quando a gente paga a conta. É muito fácil perdoar quando a conta está paga, né? Eu passei por uma dificuldade e, de repente, Deus me devolve, está tudo bem. Mas perdoar é quando eu pago a conta. Quando Jesus diz para andar a segunda milha, isso é perdão. E quando nós cantamos, pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, é porque Cristo pagou tudo. E é na força do Espírito Santo nós cantamos aqui, não é na sua. Porque se for na minha força, eu não vou andar com muita gente. Talvez você não queira andar com alguém. Mas Deus nos chamou para sermos um corpo. Um só coração no Senhor. Eu fico feliz de ver gente, às vezes, de outras denominações aqui. Né? Gente da Igreja Batista, gente da IPI. Eu fico feliz, porque nós somos um só coração no Senhor. O Senhor nos uniu num corpo chamado igreja, pessoas de todos os lugares que formam esse corpo do Senhor Jesus chamado igreja, de pessoas diferentes. E, às vezes, muito diferentes. Uma vez me perguntaram, pastor, por que existem denominações diferentes? Eu falei, porque o ser humano é diferente. Porque Jesus colocou junto dele Pedro, Paulo, colocou Tiago, colocou Simão Zelote, Mateus. Eu fico pensando em Simão Zelote, Mateus, colocou Tomé, colocou Pedro, o arrojado Pedro, colocou André, quieto, colocou Felipe, racional. Hoje eu dava aula sobre João 14, lá em cima, para os irmãos, na sala Aprendei de Mim. E é interessante aquele diálogo de Jesus com Tomé e com Felipe. Jesus está dizendo para os discípulos, ele faz uma constatação. Credes em Deus, vocês creem em Deus. Mas aí Jesus dá uma ordem logo em seguida, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Felipe, ele vai direto, Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. Para que caminho? Mostra a Deus direto. Esse era Felipe. Felipe vê uma multidão, ele faz a conta e diz 200 mil denários para alimentar esse pessoal aí. Por que existem denominações diferentes? Por que existem pessoas diferentes? Porque Cristo chamou pessoas diferentes. Usou um intelectual, Paulo, para escrever tanto, para nos abençoar tanto, com tantos livros da Bíblia. E vai usar um carpinteiro, vai usar um boiadeiro, vai usar um rei, tantas pessoas diferentes para escreverem a palavra. E Deus pode usar você e a mim. Esse é o Deus da Bíblia, que une pessoas diferentes. E, meio ao que nós cantamos,
nós podemos entender que Cristo nos deu a cura. Jesus Cristo nos deu a salvação, nos deu... Eu estou me incomodado que eu estou de costa para vocês. Cristo nos deu a possibilidade de andarmos com Ele. Mas nem sempre nós gostamos de andar com Jesus. Andar com Jesus, muitas vezes, demanda algumas responsabilidades, nós não gostamos muito. Quem gosta de responsabilidade? Jesus Cristo, em João 6, começa a dizer umas coisas. Algumas coisas que, aparentemente, para os judeus eram extremamente estranhas. E quando ele termina tudo aquilo que ele está falando, as pessoas disseram, duro esse discurso. São muito duras essas palavras. Quem pode aguentar isso? Duro esse discurso. Por que as pessoas disseram, então, ali, que o discurso de Jesus era duro? Duro esse discurso, versículo 60. Quem o pode ouvir? Nós não gostamos de ouvir palavras duras. Gostamos nem de dizer muitas vezes, mas ouvir. E quando nós ouvimos o que Jesus estava falando aqui, talvez se você estivesse ali, você ia ser do bando que ia embora. Não daquele grupo que ficou ali com Jesus. Porque no versículo 41, Jesus Cristo diz, no finalzinho, eu sou o pão que desceu do céu. Que história é essa de ser pão que desceu do céu? Porque nós precisamos de pão. E quando nós comemos o pãozinho de cada dia, nós estamos nos alimentando e sabendo que, olha, hoje eu estou vivo, hoje eu acordei, vou tomar o meu café da manhã e comer o meu pão. E Jesus Cristo diz, o pão sou eu. No versículo 48, Jesus Cristo diz, de novo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mais uma vez atestando, olha, vocês comem pão todo dia. Porque no 49, ele vai dizer, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O povo de Israel no deserto tinha uma padaria delivery. Eu lembro quando eu era menino, passava sempre um português com uma lambreta, né, com uma boina. De vez em quando a gente vê alguns sósias por aí, né? Eu não sei se ainda tem. Mas ele entregava o pãozinho, isso era muito comum aqui em São Paulo. Passava, fazia uma buzininha, algumas pessoas compravam. Interessante aquilo. Ainda tem lá em Guarulhos? Não é só dengue que tem lá, né, Paulinho? Então, lá tem um... Né? E era interessante aquilo. A padaria delivery. Pessoal lá no deserto, de repente chovia pão do céu. Para 6 dias. Inclusive, no 6º dia chovia e o Senhor falava, pode pegar a porção em dobro, porque no 7º vocês descansam, não pode comer. E Jesus disse, olha, vossos pais comeram o pãozinho que caía do céu todo dia, mas morreram. O que é interessante para nós sabermos que cada pãozinho que você come de manhã, seja ele duro, requentado ou macio, nos mostra que aquele pãozinho é um sinal de que estamos indo rumo à morte. Todos os dias. Porque os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Cada pãozinho é uma contagem regressiva para o encontro com o Senhor. Eu já falei isso aqui, mas eu gosto de repetir. Quando minha avó fez 90 anos, eu perguntei, o que é isso? Ela disse, acordar e dormir e perceber que hoje eu estou fazendo 90 anos. Esta é a vida. Os pais de Israel comeram o maná no deserto e morreram. E Jesus agora começa a dizer umas coisas diferentes que eles não gostavam. Este, verso 50, é o pão que desce do céu, que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Os judeus começaram a ouvir isso e falar, mas o que é isso? Como é que história é essa de ter que comer minha carne? Ele está ensinando canibalismo, é isso? As pessoas começaram a se escandalizar. Olha, vocês têm que comer minha carne, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus vai piorar as coisas para eles, porque no 54, ele vai dizer o seguinte, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Eles não entenderam.
Eles entenderam as coisas terrenas. Ah, Jesus está falando que tem que comer minha carne e beber meu sangue. O que é isso? E Jesus começa a dizer isso. Depois que ele multiplicou os pães e todos comeram pães e peixes, Jesus está dizendo para eles, olha, esse pão que eu acabei de te dar, ele vai alimentar agora e você vai morrer. Esse pão que você comeu agora vai te dar força para que o sangue possa pulsar nas suas veias, mas é por pouco tempo. O tempo de vocês está próximo. O tempo está próximo. Eu começo a pensar em acampamento, futebol da madrugada, dá uma preguiça. Porque aquela energia de acampamento de 20 anos, de 25 anos, já não existe mais. Na cabeça, sim, mas na resposta ao corpo, não. O que é a nossa vida? Jesus Cristo disse, olha, vocês vão comer o pãozinho, os peixinhos, mas isso logo vai acabar, porque os vossos pais tiveram o mesmo milagre que vocês. Vocês viram os vossos pais viram um milagre todos os dias, caía pão do céu, todos os dias. E eles começaram a reclamar que queriam comer carne, e eu mandei codornizes para eles, e eles comeram todos os dias. E eles sentiam sede, feriram a rocha e saiu água para eles beberem todos os dias. Elias estava no meio lá daquele deserto, e com fome, vinha pão para ele todos os dias. Os vossos pais comeram maná e pereceram. Mas o verdadeiro pão quem dá sou eu. Então, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, como está escrito no verso 53, não tem vida eterna. Mas quem comer, tem. E quando Jesus acaba de proferir essas palavras, eles começam a se retirar. Vão embora. Acabou o pãozinho. Acabou o show. Não tem mais peixe. Vamos embora. E ainda ele está dizendo que eu tenho que comer a carne dele, beber o sangue dele. O que é isso? Que discurso é esse? É duro. É duro. Jesus diz, o meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Em outras palavras, Jesus está oferecendo para aquelas pessoas exatamente o que elas precisavam para viver para sempre. Não é o pão daqui. Olha como uma letra faz diferença. Viver aqui é uma coisa. Viver daqui é outra coisa. Uma pequena letra faz uma diferença enorme. Você pode viver aqui, mas você pode viver daqui. E viver daqui é ruína, é morte, é destruição. É isso que Jesus está falando. E ainda que você viva aqui com os olhos lá, Jesus Cristo diz, você tem a vida eterna. Então, o que é comer a carne e beber o sangue de Jesus? Se não crer que a sua carne e o seu sangue derramado, são o pagamento perfeito para que você tenha vida eterna com Jesus. Eles foram embora. E no versículo 60, nós lemos assim, muitos dos seus discípulos, não está falando dos apóstolos, mas dos seus seguidores aí, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Vocês estão escandalizados? A palavra de Deus está incomodando? Jesus incomoda? Jesus incomoda e incomoda muito. Mas muito. A palavra de Deus incomoda muito. Porque esse livro aqui mostra o quanto eu preciso me adequar ao Senhor Jesus Cristo e ao que Ele é. Jesus Cristo estava dizendo, em outras palavras, para aquelas pessoas, vocês são soberbos, vocês acham que vocês podem, que basta um pãozinho e tudo bem, vocês vão viver, vão tomar a fonte da juventude e vão viver eternamente. Não. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida. Não tem vida eterna. Não terá vida. Isso vos escandaliza?
Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Jesus está dizendo, eu vim do céu, eu sou Deus. Que será se vocês me virem um dia subindo de volta para lá? Porque de lá eu vim. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Eu gostaria de dizer aqui que você tem todos os motivos para fugir. Eu e ontem tenho muitos motivos para fugir. Muitos. Muitos. Jonas tinha os motivos dele para fugir. Estou falando do seu não, viu, Michele? Jonas tinha todos os motivos para fugir. Elias teve todos os motivos para sair correndo. Pedro teve todos os motivos para negar Jesus e sumir. Motivos humanos, carnais. Talvez eu diga assim, bom, ninguém presta, as pessoas são falsas, as pessoas são intolerantes, eu tenho problemas, eu estou cansado de gente. Muitas vezes eu falo isso, eu escrevi porque eu sou isso. Mas eu vou fugir para onde e para quem? Lembra daqueles 10 leprosos? Os 10 leprosos, eles tinham um problema. Qual é o problema? Lepra. Eu estou leproso. Eu não quero conviver com isso, minha carne cheira mal, as pessoas não me toleram, e não posso ficar perto de ninguém, tenho que ficar à margem da sociedade, não posso entrar na comunidade de Israel. Então, vem Jesus passando, e eles começam a gritar, Jesus me cura! E Jesus Cristo vai se mostrar, vão se mostrar os sacerdotes. Os 10 vão, mas um volta. Um comeu a carne e bebeu o sangue do Senhor. Um creu nele e era samaritano, era estrangeiro, se colocou aos pés de Jesus. E Jesus lamenta por aqueles outros 9, porque a preocupação deles era aqui. Foram curados da lepra aqui. Foram para a igreja, entre aspas, mostraram-se aos sacerdotes. Pode analisar, estamos bem, estamos bem. Podemos nos reintegrar à sociedade, vocês podem ser reintegrados à sociedade. Mas só um voltou para se colocar aos pés do mestre e disse, eu dependo do Senhor para viver. Eu não dependo de mim mesmo. Este Deus tem tudo para suprir você conforme a sua vontade aqui e agora. Tudo. Mas lembre-se, há uma diferença entre viver aqui e viver daqui. Jesus está dizendo exatamente isso, e a cura que vocês precisam para a alma sou eu. Comer da minha carne, beber do meu sangue. Versículo 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Muitos o abandonaram e já não estavam com ele. Às vezes na vida pastoral nós escutamos, estou de mal de Deus. E eu gosto de dizer, não faça isso. Não faça isso. Adão tentou fazer isso, gente, não deu certo. O Senhor veio atrás dele, Adão, que roupas são essas? Que roupas são essas, Adão? Que vestimentas são essas? Caim tentou fazer isso e o Senhor disse, Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Que oferenda é essa, Caim? Arão tentou fazer isso, no meio do deserto. E o Senhor, através de Moisés, pergunta para Arão, o que é isso? Olha, as pessoas começaram a trazer brinquinho de ouro, começaram a trazer... Saiu esse bezerro. Está escrito assim na Bíblia, do nada. Saiu. Isso custou tanto, custou caro. Arão, o que é isso?
Abraão tentou fazer isso. Via Sara. Não faz isso. Jacó tentou dar um jeito, roubar a primogenitura do irmão, foi parar na casa de Labão, e lá na casa de Labão ele comeu um cortado, ele achou alguém mais malandro do que ele. E ali foi o trato de Deus com Jacó. E Jacó, então, ele aprendeu o que era servir ao Senhor. E quando sai da casa de Labão, seu sogro, já pela graça do Senhor rico, com seus rebanhos, alguns malhados diferentes, ele está sabendo que o irmão está ali perto. E ele diz, ai, é agora, eu vou ter que encontrar meu irmão, aquele a quem eu traí, enganei, roubei a bênção. E começa a mandar presente, mandar animais, mandar especiarias, mandar peles, mandar ouro, mandar presente. E Esaú, quando vê Jacó, não faz outra coisa, ele corre no irmão e abraça ele. José, o sonhador. Eu sonhei essa noite, irmãos, deixa eu contar o meu sonho para vocês. Eu sonhei que eu estava atando feixes no campo, e os feixes de vocês começaram a se inclinar diante do meu. Olha que coisa linda! Eu fico imaginando, toda vez que eu leio esse texto, fico imaginando meus dois irmãos, um cochichando com o outro. Vamos matar esse moleque. Está se achando. Aí depois você lê outro sonho de José. Eu sonhei que o sol, a lua, as estrelas se inclinaram perante mim. E aí eu fico imaginando meu pai, minha mãe, meus irmãos cochichando. E o Senhor vai jogar José lá no calabouço, lá na cisterna, da cisterna para o calabouço. Depois o Senhor o exaltou. Ele tinha todos os privilégios, todos os mimos do Pai, a capa mais bonita. Nós precisamos entender quem Jesus é. Muitos o abandonaram. Não vale a pena se esconder, não. Eu não sei se você está se escondendo de alguma coisa aqui essa noite. Eu digo-se agora há pouco, você tem todos os motivos para isso, pelo simples fato de existir. E quando você começa a olhar, olha, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Esta mesa é um espelho, gente. Olhe bem para essa mesa, porque esta mesa é o espelho da minha alma. É o espelho da sua alma. Cristo se fez homem, Ele se fez o pão da vida, para que eu comesse a carne dele, bebesse o sangue dele e dissesse, eu sou salvo, porque Deus se fez homem, Emanuel, Deus conosco, e pagou o preço numa cruz. Esse é o escândalo da cruz. É por isso que as pessoas foram embora, elas não entenderam. É muito fácil, é muito simples. Cristo pagou. Isso é graça. Cristo pagou. E no versículo 67 nós lemos, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Vocês querem ir embora? Vocês querem ir embora? Por experiência própria, há alguns irmãos aqui que podem contar, engrossar o coro aqui, não vale a pena. Não vale a pena. E algumas fichas caem quando você está lá no fundo do poço, como o filho pródigo, comendo as alfarrobas dos porcos. Como foi bom o dia que eu entrei num gabinete pastoral depois de 10 anos. Pastor, me perdoa. Só que eu não preciso pedir perdão só para o senhor, não, mas para o outro pastor que era anterior ao senhor. E para outro que é anterior ao senhor. E um dos dias mais alegres da minha vida foi quando eu fui pedir. Nós fizemos uma viagem para o Pico da Bandeira em 96. Eu fui pedir, porque o pai da moça que ia comigo, com o namorado, ela ia com o namorado, o pai dela tinha sido pastor a quem eu tinha feito mal.
Falei, antes de mais nada, hoje eu sou um homem responsável, vou casar, estou namorando firme, estou noivo, queria pedir perdão para o senhor. Eu nem lembro, mas eu queria, não tem problema não. Que bênção, que privilégio. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Talvez você possa dizer, eu estou de mal do Senhor, eu quero pôr Jesus na cadeia. Não precisa. Cristo já sofreu na cruz em seu lugar, o seu pecado. E Jesus Cristo está dizendo, olha, vocês querem ir? Eu não estou falando de PBI, gente. Estou falando das nossas revoltas internas que nós temos todos os dias. Eu estou falando de mim. Para quem iremos nós? Para quem eu vou correr? O que esse mundo pode me dar? Não pode me dar nada, tudo passa. Tudo vai passar, tudo vai passar. Ninguém lembra mais o que aconteceu no campeonato X de 2 semanas atrás. Passou. Passou. Mas Simão Pedro vai dizer uma frase linda. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Para quem eu vou, Senhor? Para quem eu vou? Senhor, para quem eu vou? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Interessante que Pedro fala isso em nome do grupo. Nós cremos que Tu és o Santo de Deus e que Tu tens as palavras de vida eterna. Eu queria terminar esse momento, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, contando a história de um homem. Um homem que tinha tudo para ser muito grandioso. Esse homem é achado num rio, ele é criado pela filha do rei, em toda a sabedoria, em toda a mordomia, em todo o conforto de um palácio real, e tinha tudo para ser, senão o próprio rei, o braço direito do rei, que era talvez o irmão dele. E o tempo se passou, ele descobriu quem ele era, a sua identidade. Ele mata uma pessoa e foge. Quando ele foge, ele vai ser pastor de ovelhas, no meio do deserto, de um lugar ermo. E ali naquele lugar o Senhor aparece para ele e diz, eu sou o que sou, vai libertar meu povo. Ali ele tem um embate com o Senhor e diz, não, eu sou pesado de língua, eu sou duro de língua, eu não mereço estar lá. E o Senhor diz, quem fez a boca do homem? Não sou eu? Tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Eu estou aqui, o eu sou está aqui. Vai lá. E aquele homem sai, depois de enviar aquelas pragas, você sabe que eu estou falando de Moisés, ele sai, ele atravessa o Mar Vermelho, 40 anos peregrinando no deserto com um povo que só reclamava, só murmurava. Mas um dia, num encontro com o Senhor, ele disse, já chegando no fim de sua vida, eu quero ver tua glória. Eu já vi o mar abrir, eu já vi cair pão do céu, eu já vi vir carne do céu, eu já vi muitos milagres, nós já ganhamos guerras aqui, há uma nuvem que nos cobre de dia e nos refresca no calor, há uma coluna de fogo que nos aquece de noite, eu quero ver a tua glória. Chega, já vi tudo nesse mundo, eu quero ver a tua glória, eu sei o que é riqueza, eu sei o que é tudo, eu sei o que é bater na rocha e sair água, eu conheço, eu quero ver a tua glória. E o Senhor diz para ele, o que você está pedindo é muito grandioso, nenhum homem pode ver a minha glória e permanecer vivo. Eis aí uma fenda, uma rocha fendida, e eu te colocarei ali, e tendo passado, te cobrirei com a minha mão, e tu me verás pelas costas. Porque homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Moisés é colocado pelo Senhor na rocha ferida, na fenda da rocha. E passa.
e Moisés vê a glória do Senhor de costas. A Bíblia diz que nós o veremos, porque havemos de vê-lo como Ele é, porque nós seremos um dia semelhantes a Ele, nós contemplaremos a sua face, e nós o adoraremos dia e noite pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe por quê? Porque fomos um dia colocados numa rocha ferida pelos nossos pecados, Jesus Cristo. Um dia eu o verei. Não pelas costas, mas face a face. Porque a rocha foi fendida no meu lugar. Para quem iremos nós? Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna e Ele é o Santo de Deus. Convido você a olhar para essa mesa como espelho da sua alma. Convido você a olhar para esta mesa como espelho da sua alma e lembrar das palavras de Jesus. Eu vim trazer a tua cura. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna. Você já comeu do pão vivo que é Jesus? Você já bebeu do seu sangue? Eu queria que nós cantássemos Alto Preço de novo. E você soubesse quem Jesus é. A força não está em você para sermos um, mas em Jesus. A força está nele, para que eu possa amar você e você amar a mim. A força está nele para que nós possamos amá-lo, porque ele nos amou. E nos amou primeiro e tendo amado, amou até o fim.